Oi pessoal, bem-vindos. Mais uma aulinha de sistemas operacionais. Hoje dando continuidade aqui com chamadas ao sistema, ou chamadas do sistema, ou system calls. É melhor falar em inglês porque aí não dá erro, né? Não tem problema se é chamada ao sistema ou se é chamada do sistema, né? Bom, por que a gente usa esse negócio, né? Vamos ver aqui. Os programas do usuário não conseguem fazer muita coisa, né? Exceto aquelas continhas ali na unidade lógica aritmética e mais outras coisas que não exigem entrada e saída, né? O usuário consegue fazer, né? O programa do usuário consegue fazer, mas se envolver algum dispositivo já fica complicado, né? Porque lembra aquela historinha dos níveis de privilégio, né? Então, no modo usuário, o nível de privilégio 3, né, que é o mais baixo possível na arquitetura da Intel e da AMD, essas que a gente usa normalmente nos nossos computadores, né? Esse nível não permite utilizar o hardware, os recursos de hardware, por exemplo. Então, as chamadas ao sistema ou chamadas do sistema, né, são a única forma das aplicações interagirem com o sistema operacional. Mas por que eles querem interagir com o sistema operacional? Porque o sistema operacional tem nível de privilégio 0 e todas as funções, todas as rotinas que acessam dispositivos e outros recursos que precisam ser controlados, né, é feita pelas funções do sistema operacional. Então, por isso que o teu programa quer interagir com o sistema operacional. Então, ó, tudo, desde a exibição de um caractere na tela até a leitura de um arquivo no disco, gera chamadas ao sistema. Por causa disso, o sistema operacional se torna um prestador de serviços aos aplicativos, né? Ou seja, o sistema operacional faz tudo ou quase tudo para as aplicações. Então, o sistema operacional pode ser visto como uma biblioteca de funções. Para solicitar os serviços do sistema operacional é necessário fazer uso das system calls, que por sua vez dependem de um mecanismo de interrupção para conseguir acordar o sistema operacional. Lembra da última aula, né? Acordar o sistema operacional. Por isso que você quer um dos motivos para acordar o sistema operacional é para solicitar os serviços dele, né? Os aplicativos precisam utilizar todos os dispositivos de entrada e saída. Bom, então aqui é só um desenho, né? Onde aqui nessa parte azulada aqui, né, tá com nível de privilégio 0, isso. Aqui a gente está dizendo que ele é o espaço do kernel, quer dizer, o espaço do núcleo do sistema operacional. Então aqui a gente tem uma lista de funções, né, que botei de 0 a 500, tá? Pode ter menos ou pode ter muito mais, né? A lista de funções do Linux para 32 bits são por volta de 280 funções. E lá no Windows deve ser umas 2000, sei lá, tá? Bom, então aqui tem esse desenho com essa lista de funções, né? E essas funções elas interagem, né, com outros programinhas que são chamados de drivers, né? Drivers são aqueles programinhas que entendem o dispositivo, né? Então são programinhas que fazem interface com o hardware. Então você comprou um monitor, né? Então existe um programinha de interface entre o sistema operacional e o monitor, que é o driver do monitor, né? Então, quando o sistema operacional quer conversar com o monitor, ele faz através do driver.
A mesma coisa para disco, etc e tal. Tá? Então aqui é o que está esquematizando aqui, que a gente tem várias funções, essas funções controlam esses dispositivos, né? Então, quando um programa do usuário quer acessar esses dispositivos, ele tem que ser feito através dessas funções, ele tem que conseguir chamar essas funções. Só que os níveis de privilégio que foram inventados, né, eles criam uma barreira onde os processos, então aqui a gente tem o processo espaço do usuário, né, então tem o processo P1, P2, PN, né, eles estão rodando no nível de privilégio 3. Então toda vez que eles tentam chamar uma função que está com esse nível de privilégio, eles não conseguem, né, eles são desabilitados. Então eles precisam de um meio, de um mecanismo, né, para fazer com que a CPU mude do nível 3 para o nível 0 e aí ela execute os programinhas que estão desse lado de cá, do lado direito. Tá? Então, o mecanismo que a gente está vendo aqui é essa instruçãozinha int, né, acompanhada desse número 80 hexadecimal, que a gente já viu na aula passada, foi exatamente sobre isso, né? Como acordar o sistema operacional. Então, aqui a gente está acordando o sistema operacional com uma interrupção de software. Então, a interrupção de software é um mecanismo utilizado para conseguir fazer com que o sistema operacional realize trabalhos para os processos, para os programas. Tá bom? Então, um processo emite uma interrupção, tá? E de alguma forma, né, isso vai chegar no núcleo do sistema operacional, onde lá vai ter um manipulador específico para a interrupção 80, que a função dele é descobrir o que o processo está pedindo. Então ele organiza as informações que foram passadas, né, nesses argumentos aqui, ele organiza esses valores que estão nos argumentos e descobre qual é a função e sobre quais argumentos aquela função vai agir. Aí ele faz aquilo que é como se o aplicativo estivesse solicitando algo, né? E o sistema operacional interpreta isso que ele está solicitando e executa a função que ele interpretou aqui, a partir das informações que foram passadas aqui nesse mecanismo de interrupção. Tá? Nós nem percebemos que nós estamos fazendo essas chamadas ao sistema operacional. Tá? Nós podemos fazer isso de forma consciente ou de forma inconsciente. Normalmente a gente faz de forma inconsciente quando a gente está executando nossos programas em linguagem de programação de alto nível. Né? Ah, professor, mas C não é alto nível? Tá. C é alto nível. Beleza? Então, por exemplo, quando nós estamos programando em C, né, o C nada mais é um cliente, o teu programa é um cliente das funções da biblioteca C, da libc. Né? Tudo que o teu programa faz é chamar as funções da libc para fazer algum serviço. Né? Você usa o printf para quê? Você usa aquela função printf. O que ela faz? Vai mostrar alguma coisa na tela. Vai mostrar uma saída na tela. Não é isso? Você acha que é o printf que está fazendo isso? Não. O printf é uma função da libc. O que a printf faz? Ela facilita o programador. Facilita de que maneira? O programador não precisa saber nada sobre chamadas ao sistema. Ele só precisa saber que, para eu colocar alguma coisa na tela, eu tenho que chamar o printf. Ele precisa saber isso. E como organizar lá dentro dos parênteses lá da função, né? Como é que organiza os argumentos. Mas nada, ele não tem que saber que você tem que fazer uma interrupção do XYZ, você tem que passar argumentos por dentro de registradores, você não precisa saber nada disso. Né? Na verdade, quando você chama a função da libc, os teus argumentos, você passa tudo através
da pilha, né? Agora a função lá, a printf, ela vai saber organizar essas informações que você está passando, né? Os seus argumentos que você passou na pilha, ela vai tirar da pilha, colocar em registradores e chamar o sistema operacional para executar a função, a fazer a chamada ao sistema operacional para realizar aquela função que você deseja, né? No caso, escrever alguma coisa na tela. Tá, bom, vamos lá, que é isso aí, não adianta ficar falando muito agora, vamos ver como é que é, tá? Na verdade, né, muitas dessas funções da libc, da biblioteca do C, né, essas funções, elas se chamam, muitas delas são do tipo wrapper, tá? A wrapper, a funcionalidade dela não tem nada a ver com aquilo que você está achando que ela vai fazer. Por exemplo, a printf é uma wrapper, né? Ela não está colocando nada na tela, não tem no código dela, não tem nada de manipulação de hardware, de manipulação de placa de vídeo, manipulação de display de vídeo, ela não faz nada disso, tá? A funcionalidade, na verdade, é te dar uma interface simples de você usar, né? Aí as informações que você digita, chamando a função printf, né, são organizadas pela printf para realmente gerar a chamada ao sistema. Então isso é uma wrapper, né? Ela não faz aquilo que você acha que está fazendo, na verdade ela está só organizando aquilo que você passou para ela, e a partir dali ela faz a chamada do sistema operacional de acordo com aquele padrão do sistema que o sistema operacional utiliza, né? No caso aqui, o que a gente está vendo é através da int 80, né? Int 80 hexadecimal, que, diga-se de passagem, não é considerada a melhor hoje em dia. Então, a biblioteca padrão C, né, a libc, fornece um conjunto de funções que servem como uma interface mais amigável para as chamadas de sistema, abstraindo a complexidade e os detalhes da interface do núcleo do sistema operacional, né? E, além disso, elas também lidam com códigos de erro retornados, né? Então, se aconteceu algum erro, ela já trata, né? Aquele dispositivo não está disponível, não sei o quê, então ela já vai tratar aquela resposta que a System Call retornou, ela já transforma num negócio mais entendível, mais inteligível para o teu programa. Então aqui, antes de continuar, né, eu acabei até de falar isso aqui, que não é das melhores, a int 80 não é das melhores, né? Mas olha só, o objetivo aqui da disciplina de sistemas operacionais é mostrar que existem as System Calls e que existe um mecanismo por trás, né, a forma de como é que elas acontecem, tá? Nos exemplos que a gente vai usar esse mecanismo da int 80, mas já há algum tempo, já há alguns anos, acho que desde do Windows XP, da época quando o Windows XP foi lançado, foi quando mais ou menos, sei lá, 2005, não me lembro, tá? Já tem bastante tempo, já tem mais de 10 anos isso daí. Então, alguns anos atrás, né, a Intel e a AMD, que são as fabricantes dos processadores que nós usamos nas nossas máquinas, né, na maioria, né, perceberam que tal mecanismo era complexo e lento, né, e introduziram individualmente as instruções syscall e sysenter, tá? Então, a syscall, vamos ver então vamos preferir falar da sysenter. A sysenter, quem desenvolveu foi o pessoal da Intel. Então, a sysenter foi desenvolvida para funcionar nas arquiteturas de 32 bits e 64 bits da Intel. Beleza? Tá? Mas, né,
além da sysenter, que você pode usar se você descobrir que o teu processador é da Intel, você pode usar sysenter. Mas se o processador que você tem for de 64 bits, você pode usar syscall, porque a Intel também gerou suporte para utilizar essa instrução aqui. Tá? E a mesma coisa, a AMD também, né? Ela tem suporte para as máquinas de 32 e 64 bits, tá? Com suporte para a instrução syscall. E para sysenter, ela suporta, mas só para os 32 bits, tá? Então, se você for programar em assembly, é necessário se inteirar desses detalhes. Só que tem alguns detalhes, porque eu também aqui abstraí um monte de coisas aqui, tá? Porque cada uma dessas arquiteturas de 32 e 64 bits, né? Elas têm uma coisa chamada modelos de memória, tá? Então, é a forma como o modo protegido funciona. Então, tem diversos modelos de memória em cada um. Então, alguns a syscall funcionam, alguns a sysenter funcionam. Então, se você for programar em assembly, você tem que ficar por dentro disso daí, tá? Eu nem me aprofundei nesse troço, tá? Então, aqui eu peguei uma tabelinha da internet, né? Com um pedaço, tirei só um pedaço, né? Eu cortei só um pedaço, porque não cabe aqui, porque são, sei lá, 280 ou mais, ou menos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Essa aqui é para a arquitetura 8086 de 32 bits para o Linux, né? Sistema carro do Linux. Então você vê aqui, tem uma coluninha que tem esse EAX. EAX é o nome de um registrador, tá? Da família x86 de 32 bits. Tá? Quando você muda para 64 bits, o nome desse cara aqui também muda, né? Muda de EAX para RAX. Mas agora isso aqui a gente não precisa se preocupar. Isso é seu problema lá com o professor de arquitetura de computadores. Beleza? Então, essa coluninha, ela diz aqui, a identificação. Então, esses números que você vê, 1, 2, 3, 4, é a identificação da syscall. Tá? Então, essa identificação da syscall é passada dentro desse registrador. Então lá quando o sistema recebe uma int 80, ele vai verificar o quê? O programinha especial que recebe a int 80, ele vai verificar o seguinte: o que tem dentro do EAX? Tem o número 1. Então o número 1 é o quê? Essa função aqui, essa system call aqui que se chama sysexit, né? O que é isso? Sai. É o que termina um programa, né? Por exemplo. E aqui tem mais algumas coisas, né? Então aqui é porque essa tabelinha também ela informa aqui onde você encontra o programa, né? Então aqui, se tiver interesse, você conseguir acessar essas coisas, tem lá o INSER, né? Os programinhas de cada uma dessas funções daí. Bom, aí também olha aqui, tem um outro parâmetro que é o EBX, que é outro registrador. Desculpa. Tá, então o EBX é o outro registrador da família x86 32 bits. Se for de 64 bits seria RBX. Tá? Professor, por que tem esse porcento na frente? Porque tem algumas formas de escrever a linguagem em assembly, algumas mais afrescalhadas, acho que é da AT&T, uma empresa de telecomunicações americana. Acho que é AT&T, não sei se estou chutando certo, tá? Eles gostam de fazer assim, essa porcentagenzinha, né, na frente do nome do registrador. É uma maneira mais chata de programar. Se você for fazer programar em assembly, escolha o assembly da Intel, que é mais fácil de entender, é mais limpo, tem menos informação. Essa da AT&T tem porcentagem, tem cifrão, tem um monte de coisa que só serve para embolar o meio de campo. Tá bom, então voltando aqui. Então tem essa outra coluninha aqui, que é o conteúdo do EBX.
Aí tem mais do ECX, do EDX, do ESX, do EDI. Nessa primeira aqui, ó, você só tem, além do EAX, você tem só o EBX sendo preenchido, o resto você não tem nada, né? Então aqui ele está dizendo que é um valor inteiro que vai aqui, tá? Então aqui tem um valor inteiro, eu não vou adiantar o que é, deixa para depois, para a gente ver o que significa, que valor inteiro é esse, tá? Aí depois tem outras aqui, outras funções, tem essa fork é para gerar um processo, tá? Então no Linux e no Unix, todas essas famílias com X no final, né, utilizam essa fork para criar um processo filho, né? Então nesse meio Linux, todo processo tem um pai, tá? O pai se clona e faz o filho. Então, se você vai escrever um comando lá no shell, né? Eu não sei o que é shell, lá no interpretador de comandos, lá naquela telinha preta que você digita os comandos, né? Então lá, quando você digita um comando na telinha preta para ele ser executado, né? Aquele cara lá, aquela telinha preta, o nome dele é shell. Aí tem Born Shell, tem não sei o que Shell, papapá Shell, tá? Todos tem vários nomes no Linux, no Unix tem vários shells, você escolhe lá o que você gosta de usar. Então tem um que se chama Bash, né? B-A-S-H, é o BA Shell. Então o Bash, quando você digita um programinha, né? O Bash vai ser o pai. Então o Bash é o processo pai, né? É onde você vai fazendo o seu programa rodar. Então o processo pai, o bash vai, quando você manda executar um comando, o bash cria um processo fazendo fork, ele faz um fork e se copia, né? Faz uma cópia de si pro teu, já deixa todo um ambientezinho todo bonitinho preparado para o teu programinha que você está digitando ali ter a estrutura dele toda pronta já de uma forma mais fácil e mais rápida, tá? Então o fork faz isso. Aí depois tem read, write. Então aqui, ó, a printf, né? Ela se transforma nisso aqui, ó. A printf vai chamar esse cara, tá? Open, close de arquivos, sei lá. Botei um monte, beleza? Aí tem esse aqui, ó, sysexecv, tá? Então isso aqui é uma família de chamadas ao sistema, até da família exec. Todas elas têm a função, que é a seguinte função. Aqui o fork, o cara criou um clone dele. Pô, qual é a graça de criar um clone dele? Você vai ter dois programas iguais rodando no sistema? Não. A graça é o seguinte, você cria aquela estrutura já toda pronta, toda bonitinha. E com o exec, né? O exec junto com o loader vai pegar o programinha que você digitou e todas as informações que estão lá, ele vai construir em cima do processo que foi criado aqui com fork, tá? Então exec e fork trabalham juntas, tá? Só que o fork é emitido pelo pai e o exec já é emitido pelo filho, né? É o filho que vai se carregar com as novas informações, com as novas instruções. Aquele cria o corpo, aquele cria o corpo da criança e aquele coloca a alma na criança. Ixi, ficou meio pesado, né? Deixa eu falar. Bom, então continuando aqui, então você viu que tem aqui, ó, o EAX que recebe a identificação da chamada ao sistema, e aqui tem os outros registradores que têm os argumentos que vão ser utilizados pela função. Aqui a identificação da função e aqui os argumentos, onde os argumentos ficam. Beleza? Tá. Então, tá aqui até. Esqueci que eu tinha feito essa animaçãozinha. Tá, então tá aqui a ID, a identificação da chamada, e aqui os argumentos usados pela chamada. Então algumas convenções aqui, né? Então para a arquitetura x86 de 32 bits, as
convenções para fazer uma chamada de sistema são geralmente as seguintes. Pá. No EAX vai o número de chamada do sistema. O EBX é o primeiro argumento, o SX o segundo, o EDX o terceiro, o ES o quarto, o EDI o quinto, EBP sexto, tá? Então, ó, o mais comum é ter 3 argumentos, né? A maioria das funções tem 3 argumentos, mas tem algumas que tem 4 argumentos, outras tem quinto e quase nenhuma tem o sexto argumento. Então agora a gente vai ver um programinha em Assembly, né? Mas antes vai dar umas explicações sobre ele. Então, nesse exemplo, o programa não faz porcaria nenhuma, né? Ele simplesmente começa e termina, tá? A chamada ao sistema que termina um programa é a sysexit, tá? Então, a primeira ideia que a gente tem quando a gente vai fazer, então vamos dizer que você vai fazer esse programa, né? Você vai criar esse programinha em Assembly. Ah, professor, não quero programar assim. Ah, pá, calma, você só está aprendendo aqui, tendo uma ideia de como é que é o sistema operacional. Você não vai aprender a programar em Assembly aqui na minha aula, não. Sossega. Então, a primeira coisa é procurar esse carinha que termina o programa, porque um programa ele tem que ser terminado. Um programa não pode parar na maior, não. Por quê? Quando eu falo programa é porque eu estou falando programa e execução, quando eu falo programa e execução é porque eu estou falando em processo. Então, um processo, ele usa vários recursos do sistema, né? Às vezes ele está dizendo que ele está usando, então ele está reservando ele pode estar reservando o disco para ser usado, pode estar reservando regiões de memória para fazer alguma coisa, ele pode estar, sei lá, pode estar usando um monte de recursos, está tudo reservado ali para ele usar. Se ele vai embora sem avisar que foi embora, esses recursos ficam presos e o sistema operacional, o teu sistema como um todo, começa a ter menos recursos do que deveria. E se todos os programas fizerem a mesma coisa, daqui a pouco não tem mais recursos para ninguém ser executado no sistema. Então, esses programas, eles têm que ser terminados de uma maneira organizada, né? Uma maneira decente, quer dizer, quando ele é terminado, essa chamada ao sistema que faz o término, né? Ela vai fechar tudo aquilo que ele estava usando, todos os recursos que ele estava aprendendo, ela vai soltar tudo, vai devolver tudo para o sistema, tá? Então, todos os programinhas têm que terminar de uma forma decente, que é chamando essa função aqui, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá na tabelinha, né? Você vai fazer um programa, você ainda não tem experiência, você não conhece os números de nada. Aí você vai lá na tabelinha, vamos procurar sysexit. Você vai achar sysexit, por acaso, é a primeira, né? A identificação dela é a primeira lá na tabela. Então você vai lá. Então lá encontramos que a sua ideia é o número 1. Então no EAX você vai ter que colocar o número 1. Mas eu, professor, vou ter que colocar. Claro, meu irmão, você está programando em Assembly, né? Então você que vai chamar essa função, mas você não está utilizando nenhuma biblioteca do C, você está fazendo na mão. Então você vai ser o responsável, não é? Em preencher os registradores. Então você vai colocar o número 1 no registrador EAX, né? E só usar um dos argumentos, que é o primeiro argumento que você olhou lá na tabelinha, né? Na primeira linha da tabela. Tem lá a sysexit, identificação 1 e usa o EBX. Tem que ter um número inteiro, né? Tem que ter um número do tipo inteiro no registrador EBX. Só que a gente não sabe que número inteiro é esse, tá? Então você vai ter que fuçar na internet, tá? Então aqui eu botei 2 enderecinhos que você consegue bastante informação, tá? O meu sistema, não sei porque ele não está funcionando o link aqui, eu não consigo linkar em nada, então nem vou tentar. Até depois a gente vai, é que eu não quero sair daqui para ir lá do lado de fora da apresentação para mostrar isso, depois a gente dá uma olhada, tá? Então aqui aqui tem uma tabelinha, né, com todas as funções e tem uma explicação mínima em cada uma das colunas dizendo o que é cada um desses
que significa os valores que você coloca em cada um dos registradores, tá? Então aqui ele vai dizer para você que é o valor de retorno. Aí valor de retorno, aí você começa a pensar, pô, valor de retorno, o número inteiro é valor de retorno, mas quando é que a gente coloca, quando você termina o teu programa em C, você não coloca return zero, né? Para dizer que o teu programa, se ele chegar naquele ponto é porque ele executou bonitinho, então aqui ele está retornando zero é porque ele executou perfeitamente sem erro. Então, se chegou ali, ele executou tudo que tinha que executar sem erro nenhum, então ele está retornando zero. Não é isso? Então é esse zero, né? Esse zero é o que você vai colocar em EBX para dizer, não, se chegou até aqui é porque o programinha rodou na boa, então você vai colocar o zero em EBX, tá? Esse outro aqui, é um arquivo PDF muito bom, muito bom. Então, eu olhei ele por alto, mas ele tem quase tudo que eu estou falando aqui, mais aprofundado ainda. Então vale a pena você baixar. Pena que está em inglês, né? Mas é a vida, né, filho? Computação não é em português, é em inglês. Então se acostume com isso. Você vai ver que quando você começar a ler as coisas em inglês, você vai achar mais fácil de entender do que um texto em português. Às vezes o texto em português dá a volta, você não entende nada. Em inglês, às vezes, vai direto no ponto e fala assim, pô, é isso? Né? Então, não fuja do inglês, tá? Bom, então descobrimos que, aí vendo isso aqui, né? Descobrimos que o argumento colocado em BX é o código de erro retornado, é o return zero, né? Quando o programa é encerrado. Porque aqui o que você quer fazer? O sysexit, você está querendo encerrar o programa, né? Normalmente, né, quando a gente faz os programas em C, a gente só coloca return zero e fecha a chave. Acabou, né? Mas o correto seria escrever exit e entre parênteses zero, em vez de falar return zero. Você está chamando a exit, que é uma função da lib, da biblioteca do C, né? Só que aqui o próprio sisteminha da linguagem, né, ele descobre que o que você está querendo fazer é terminar o programa, então ele já transforma isso aqui, né, e ele mesmo chama a função exit do libc, tá? Olha lá, o runtime do C já traduz o teu return zero para exit zero, tá? Exit zero é a função da libc, né? E nela tem todas as coordenadas lá para transformar em uma interrupção para chamar a syscall sysexit. Então aqui vamos ver esse nosso exemplinho em assembly. Então eu já coloquei direto aí para não ficar catando milho aqui no teclado. Então eu chamei esse programinha de nada, né? Nada.asm é nada assembler, né? Alguns chamam o ponto, em vez de dizer ponto .asm, eles põem ponto .s, tá? Mas aqui eu estou usando ASM, beleza? Então está aqui o programinha, ele é só isso daqui. Então o que tem nesse programinha? A primeira coisa, a gente tem esse negócio aqui, section.txt, né? Espacinho ponto. Isso aqui está dizendo aqui, em alguma aula anterior, não sei se foi a última ou a penúltima, eu falei que todo esse sistema de proteção, né, que utiliza os níveis de privilégio, eles são baseados também num outro sistema de gerenciamento de memória, que pega o teu programa e divide em segmentos, né? Então tem um segmento que contém as instruções do programa, tem um segmento que tem os dados inicializados, tem um segmento que tem os dados não inicializados, tem o segmento da pilha, e tem um segmento de heap, né? O heap, não sei como é que fala, né? Acho que é heap. Beleza? Então são os segmentos. Aqui, o único segmento que a gente vai ter no nosso programa é o segmento das instruções, a gente chama ele de TXT, é o segmento texto, né? É o segmento de código. Em inglês é o code segment, né? Então isso aqui você já está informando aqui para o
o montador, né? O montador é o assembler, é o cara que faz a compilação da linguagem em assembly, dos programas em assembly. Então, isso aqui já está dizendo para ele que é isso aqui, ó. Aqui começa o segmento das instruções, tá? Beleza? Tá. Aí vem aqui um outro comandinho, né? Dizendo que essa coisa aqui é global, né? Então isso aqui ele está definindo qual é o ponto de entrada do teu programa, né? É onde o teu programa, onde inicia o teu programa, tá? Quando o seu programa for para a memória, para o processador saber onde é que inicia. Então, onde inicia está marcado por essa coisinha aqui, esse aqui a gente chama de label, né? Então, esse label aqui ele está marcando um endereço do programa. O endereço é onde começa essa primeira instrução aqui, tá? Esse cara aqui não ocupa espaço, ele só é um marcador. Ele marca um espaço, ele marca uma posição, mas ele não ocupa a posição, ele só está marcando. Tá? Então, esse cara, ele está dizendo aqui que esse cara é global. Por que ele é global? Para ele poder ser visto lá pelo linker também, né? Para o linker também poder enxergar esse cara. Bom, então tá aqui, o programinha vai começar aqui, né? Então a primeira instrução é essa aqui, ó. Move, isso aqui é move, quer dizer colocar, mover, né? Copiar. Você pode interpretar de qualquer maneira. Então o que você quer fazer? Eu quero colocar o zero, essa aqui é a maneira que a Intel gosta de programar, né? Aqui está sempre a origem da informação e aqui primeiro vem o destino, depois a origem. Então eu quero colocar a origem, que é o zero, eu quero colocar o zero no registrador EBX. O que é esse zero? É o valor de retorno. Estou dizendo aqui, eu estou colocando o zero no EBX. Tá? E aqui eu estou colocando 1 no EAX. O que é o EAX? É aquele registrador que o sistema operacional vai olhar, ele quer usar a função número 1. Ele quer usar a função número 1. Então estou botando aqui ó, o número 1 em EAX, porque é aqui que ele vai olhar qual é a função. Ah, a função número 1, beleza. Que por acaso é o número da sysexit. Tá? Depois que todos os registradores já estão preenchidos com seus devidos valores, né? Aí você executa a chamada ao sistema, né? Executa a interrupção para acordar o sistema operacional. Beleza? Pronto, acabou o programa. Só tem isso daí. Não tem segmento de dados, não tem segmento de pilha, não tem segmento de mais nada, só tem segmento das instruções. Ele só tem isso aqui, porque ele só sai, não faz nada, né? Ele só sai. Beleza? Bom, então isso aqui é o programa fonte, você escreveu, né? Agora você precisa passar o montador aqui para montar, para assemblar. Não existe essa palavra, né? Mas a galera da computação tem uma certa liberdade de inventar suas palavras. Beleza? Então, o assembly que eu estou usando, o assembler que eu estou usando é o NASM, tá? É NetWide Assembly, sei lá qual é o nome dessa porcaria, tá? Então tem um NASM, é gratuito, você pode baixar em qualquer momento, acho que ele funciona no Windows também, tá? Aqui eu estou usando no Linux. Então aqui o NASM vai ser o cara que vai montar o meu NADA ASM. Então tá lá, o NADA ASM está aqui na jogada, ó. Tá aqui. Então isso aqui é a entrada. Você pode inverter isso aqui, tá? Depende da posição que você põe o O, né? Mas eu coloquei assim, ó. O NADA é a origem, é a fonte, e a saída vai ser o NADA 32.O, né? Que é o programa objeto. Vai ser essa coisa aqui convertido em binário, né? Que representa as instruções de máquina. Ah, professor, mas assembly não é instrução de máquina? Não. O assembly é uma linguagem mais alto nível, né? A linguagem de máquina é em zeros e uns. Então, cada uma dessas coisinhas aqui tem uma representação binária, né? Então, cada instrução que você colocou, cada registrador, cada valor, tudo tem uma representação binária. Então, quando você passa o assembler, ele converte as instruções de assembly para instruções de máquina. Qual máquina? No caso aqui é x86 32 bits, tá? Então esse ponto O, quando ele quer dizer objeto, não é programação objeto, tá? Ele está se referindo à máquina
alvo, né? O objeto aqui está como alvo. A máquina alvo que a gente está usando é a x86, a arquitetura da Intel x86. Tá? Então ele vai pegar aqui o código-fonte em assembler e vai transformar em código objeto. Tá? É o que o montador faz. Como eu estou falando da int 080, né? int 80 hexadecimal, que ela é utilizada, normalmente era utilizada nas máquinas de 32 bits, até 32 bits, né? Era o normal, depois que inventaram as outras. Então eu quis trazer tudo para o mundo 32 bits. Então também aqui eu coloquei aqui eu estou dizendo qual é o formato do meu arquivo de saída. Então esse meu arquivo binário de saída aqui, tá? Ele está nesse formato ELF 32 bits, tá? Beleza? Então, isso aqui é um formato de arquivo executável. Tá? Um arquivo executável é um arquivo que tem vários compartimentos, que lhe dá várias informações, incluindo informações de distribuição do programa na memória, né? A distribuição dos segmentos na memória, como é que está ele, como são os compartimentos, né? Como são os segmentos que o teu programa está utilizando. Tá? Então tem todas essas informações. Beleza? Então tá aqui. É o ELF 32. Existem outros. Tá? Se você tivesse lá no Windows, você usar o P de pato, E de escova, PE32, que é o portável executável. Tá? Que também é um formato de arquivo executável. Tá? Então tem vários. Beleza? Aqui no Linux o que a gente usa é o ELF. Atualmente é o ELF. Né? Já teve anterior, já teve outro COFF, COFF. Né? Bom, então, beleza. Então aqui ele vai gerar esse arquivinho aqui, ó, nada32.o. Beleza? Bom, só que aqui ainda não está realmente o executável pronto, né? Ainda falta usar o linker. Tá? Então aqui o linker no Linux a gente tem esse comando aqui, o LD. Tá? E aqui eu também estou informando que vai fazer uma linkagem em cima de um arquivo, né? ELF32, só que aqui o ELF32 para ele é ELF i386. O que é i386, professor? É porque o 386 foi o primeiro processador da família x86 de 32 bits, né? Então ele é o cara que é o marco que representa o início dos 32 bits, né? no nosso mundo aqui da programação, né? na arquitetura Intel. Beleza? E aqui ele vai gerar a partir do nada32.o que você criou aqui, né? Você vai gerar o nada32, que é o nosso executável. Tá? Eu não vou executar porque não faz nada, então você não consegue ver o que ele executa. Mas aí o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é uma funçãozinha legal do Linux que se chama S3. Tá? Que ele faz o rastreamento das chamadas ao sistema que o teu programa faz. Então ele faz o seguinte, ó, você bota S3, o caminho e o nome do programa, que o nosso é o nada32, né? Então o S3 ele vai executar o nada32 e vai aqui apresentar vai descrever as chamadas ao sistema que ele fez ao longo da sua execução. Então a primeira coisa que ele vai acontecer aqui, ó, olha lá, tem essa chamada execve, né? Tá lembrado? Eu falei isso ainda há pouco, né? Então, como você digitou o ponto nada32, né, que é o teu programa, né? Você digitou ele aonde? Você digitou ele aqui no shell, né? Nesse carinha aqui que tá o Antônio, papapá, né? Então você está nesse ambientinho aqui, ó, né? De comando. Esse ambientinho é o shell,
né? Então esse shell é um processo que está rodando. Aí você manda esse processo que está rodando fazer esse aqui rodar. Então ele vai criar um processo, né? Vai criar um filho, vai usar fork, esse cara aqui, o shell vai usar um fork, que vai fazer uma cópia dele. Então você vai ter uma cópia do shell aqui, esperando fazer alguma coisa, né? O filho, né? O shell criou um filho igualzinho a ele, igualzinho. A única coisa que diferencia é porque ele tem um identificador diferente, né? Então você tem aqui o processo filho. Aí o processo filho tá aqui, o processo filho está puro. Nesse momento o processo filho está igualzinho o pai. Só que aqui, ó, o filho emite esse comando, né? Chama essa chamada ao sistema aqui para copiar todas as informações, né, de segmentação, todas as informações de memória, de instruções, de dados, porcaria, toda a porcaria possível imaginária que forma um programa, né, forma um processo, vai ser copiado para o processo filho que o shell criou, né? Então aqui está sendo construído o processo, né? Então o exec-v ele está colocando a alma no processo, e a alma é tirada desse arquivo aqui, o nada32, esse arquivo executável, né? Que ele vai ler esse elf, ele vai ler o elf, isso aqui é um elf 32 cheio de informações, então o exec-v vai ler esse elf, né? E vai copiar de acordo com as informações que estão nesse elf para dentro do processo filho que o shell criou, tá? Aí depois que ele criou isso aqui, ele fez a construção e está dizendo aqui, ó, o processo, né, que tem essa identificação, né, PID, quer dizer, Process Identification, então tem esse número, está executando no modo 32 bits. Então aqui já está executando, o processo já tem execução, né? Só que aí a primeira instrução, a primeira coisinha que ele faz, não é a primeira instrução, né, a próxima chamada ao sistema que ele faz é a exit 0, quer dizer, ele não fez nada, ele acabou de ser criado, deu um trabalho danado para ser criado e não fez porcaria nenhuma, já terminou aqui, ó. Então ele está chamando para ser terminado, né? E aqui ele diz, ó, terminado com 0, com retorno 0, quer dizer, ele terminou porque ele rodou bonitinho, não teve erro nenhum, então está saindo com o valor 0. Tá o processo sendo terminado com valor 0. Beleza? Tá. Vamos ver agora essa mesma coisa em C. Então tá lá, agora temos o nada em C. A gente tinha o nada em AC, mas eu tenho o nada em C. Então, o nada em C é esse aqui que tu já sabe fazer, né? Int main. Aí pode ter alguma coisa entre parênteses, se você gostar de botar tudo bonitinho, completinho, né? Abre chave e return 0. Ponto vírgula, acabou. Aí esse é o programa, né? A exit 0 está sendo chamada aqui, ó. Beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? Compilar. Então também compilei imaginando no mundo de 32, tá? 32 bits. Então usei esse comando aqui do GCC, que é um compilador C, né? Não é só o compilador, ele é compilador, tudo embutido, compilador, assembler e linker, tudo junto no mesmo comando. Então aqui eu estou fazendo um comando só. Estou dizendo que é de 32 bits, estou dizendo que o meu programa de entrada é o nada.c e o meu programa de saída é o nada32c. Beleza? Como ele já fez deixa eu voltar aqui para não dar bagunça, né? Que eu não preciso chamar linker nenhum e também não executei porque não tem nada para ser executado. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu fiz o comandinho S3, né? Que eu quero traçar as chamadas, as funções que esse cara faz, né? Então é com S3 que faz. Então lá, S3 nada 32C. Então a primeira coisa que vem, ó, tá preenchendo o processo com o conteúdo do executável, né? Aí depois tem o processo, foi criado, está executando no modo de 32 bits. Aí depois tem várias, ó, como é muito grande, eu cortei aqui pelo meio, porque também não interessa o que está escrito ali, né?
Eu só quero que vocês vejam aqui a quantidade de chamadas ao sistema que ocorrem. Então, ó, a primeira chamada é esse BRK break, né? Esse break, na verdade, ele está abrindo um espaço, né, na região de segmento. Então ele está aumentando lá o segmento, a quantidade, tá mudando. E mmap também de mapeamento de memória, esse access eu não sei o que é, esse OpenNAT também não sei o que é, tudo isso aqui, ó, então tem execve, tem aqui, mas também tem assembly, tá? Então não vou contar. Aí depois tem esse aqui lá não tem, então essa aqui não tem no assembly, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então ele tem 25 chamadas ao sistema. Uma funçãozinha que não faz nada já fez 25 chamadas ao sistema. Olha que loucura. Isso consome, né? Isso consome. Ah, professor, mas eu quero saber o que é cada uma dessas funçõezinhas aqui que ele está chamando. Pô, então, cara, você pega o nome de cada uma delas e coloca no Google, diz que isso é uma chamada ao sistema do Linux, né? E ele vai te dizer o que é, tá? Vai te encaminhar normalmente para um main page, main de manual, tá? Tem as páginas de manual do Linux, né? Dá para ver aqui também no comando, né? Na linha de comando, mas é tudo preto e branco, então é ruim de ver, né? Na internet você coloca, vem tudo coloridinho, bonitinho, né? Aí você consegue entender melhor. Aí você consegue ver que cada uma dessas chamadas aqui fazem, tá? A maioria tem a ver com mapeamento de memória. As outras têm a ver com thread, então está criando área de thread. Isso aqui TID também é thread, né? Isso aqui é proteção, né? Também de memória, tá? Então, essas 25 aqui eu não quero nem saber, tá? Porque tem a ver com a construção do processo, tá? Isso aqui tá mais relacionado com a construção do processo do que com o que o programinha faz. Então, aí vem a nossa exit aqui, ó. Só que aqui ela se chama exit group, tá? Não é só a exit, né? Anteriormente era só exit, né? Vamos ver como é que era antes. Era só exit, né? Agora ela se chama exit group. Só que aí o exit group não é mais, ele não fica mais na posição 1, ele vai ficar lá numa das últimas posições da tabela, tá? Faz mais ou menos a mesma coisa, né? Só que como aquele fez mais porcaria, então ele tem que tratar mais porcarias na hora de sair, tá? Então essa exit group aqui ela é mais rebuscada do que a exit sozinha, tá? Ela faz mais coisas, mas a finalidade é terminar o programa. Então aqui depois termina aqui, ó, finalizado com 0. Beleza? Tá. Aqui eu fiz um esqueminha. Então aqui está o seu programa, né? Tem aqui a int main, né? Return 0. Então isso aqui a gente está no espaço do usuário. Aqui ainda está no espaço do usuário também, né? Então o que está acontecendo aqui? No momento que essa return 0 é transformada em exit 0 e chama a função exit 0 na biblioteca C. Tá? Então está aqui exit 0. Em algum momento, na exit 0 também é um negócio meio difícil de você saber exatamente onde é que está, porque eu também fucei e não consegui achar, mas ela está lá em algum lugar, porque é uma função chamando a outra, e em algum momento ela vai chamar uma função que vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó, move ax01 e o int 80, né? Então aqui ele está aqui nesse momento. Então, ó, chamou a libc. A libc
emitiu a interrupção. A interrupção com esse endereço que passou aqui, 80, ela foi na tabela de interrupções. Então quer dizer que a CPU agora está aqui, antes ela está funcionando com nível de privilégio 3, aqui agora já está funcionando nível de privilégio 0, porque essa alteração do nível de privilégio foi dada pela interrupção, né? Quando ocorre a interrupção, ela muda do nível 3 para o nível 0. Aí ela acessa a tabela de interrupções, né? Essa IDT é a tabela de interrupções, na posição 0x80, né? Foi passado aqui. Aqui no 0x80 tem um outro endereço, tem um outro ponteiro que aponta para o início da funçãozinha que vai tratar a int80. Essa funçãozinha que vai tratar a int80, a gente pode chamar ela de System Call Handler, o manipulador da System Call. É o cara que vai descobrir, né, qual é a funçãozinha que está sendo chamada. Tá? Porque ele vai receber os parâmetros, né, ele vai tá recebendo todos os argumentos, né, ele vai olhar lá os registradores e vai descobrir, é a função, é a System Call Exit. Tá? Então aqui nesses pontinhos ela está descobrindo qual é essa System Call. E agora o que ele vai fazer é ir na tabelinha de chamadas, né, na tabelinha da System Calls, vai procurar pela posição 0, que está aqui, né? Aqui na posição 0 da tabela também tem outro endereço, esse endereço é onde começa a função exit, né? System Call exit, tá? Então aqui aponta para System Call exit e ela é executada. Quando termina, ela retorna, né? Então tem todo o processo de retorno, tá? Que vai retornar o 0 lá e dizer, ó, programa terminado. Beleza? Então você vê que é uma sequência de ponteiros, né? Não é ponteiros, mas uma sequência de chamadas. Chamou a função da libc, a libc gerou uma interrupção, a interrupção foi na tabela aqui, descobriu qual era o handler, aí apontou para o handler executou, descobriu que era uma função, era a funçãozinha 1 da tabela, ela foi lá, só que eu botei aqui no 0, né? Sou burro, né? É na System Call 1. Desculpa aqui, tem um erro aqui no desenho, tá? É System Call 1. Beleza? Exit é System Call 1. Então ele foi lá na System Call 1, que é esse cara aqui, e esse cara aqui aponta para a funçãozinha. Então essas tabelas, né? Então esse processo de lookup table, né? Acaba descobrindo ponteiros de regiões de memória. Nessas regiões de memória tem o início de algum programinha, né? Bom, é isso aí. Vamos ver outro exemplo aqui. Então aqui o exemplo 3. O exemplo 3 é um Hello World, só um Hello World em Assembly, tá? Então aqui o que a gente já aprendeu, né? Tá criando aqui o segmento de texto, né? O segmento de instruções, né? O code segment. Aqui é o start, onde inicia o programa. Então aqui tem, ó, então essa funçãozinha, né, que vai escrever alguma coisa na tela, né, é a syswrite, tá bom? Então a syswrite lá na tabela tem a identificação 4, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer aqui, ó, o 4 está indo para o EAX. Então você já sabe que o 4, que é a identificação da syswrite, tem que ir para o EAX, tá? Aí o argumento seguinte que você tem que preencher é o EBX, né? O EBX, ele recebe um número inteiro, tá? Esse número inteiro ele representa uma coisa chamada file descriptor, ou descritor de arquivos. No Linux e Unix, né, todas as coisas são arquivos, tá? Beleza? Então a tua entrada é um arquivo, a tua saída é um arquivo. Então arquivos têm descritores. Então tem o descritor 1,
né? Esse número aqui é o 1, ele está dizendo que é a saída padrão. Então está dizendo qual é o equipamento que você vai usar com o write, né? Então é a saída padrão, vou usar a saída padrão, que é o monitor, né? Beleza? Aí depois no próximo argumento, né, você vai dizer o que você vai colocar, quais são os caracteres que serão mostrados. Então aqui você vai dizer quais são os caracteres, tá? E no próximo você vai dizer a quantidade de caracteres que você vai colocar, tá? É o tamanho daquilo que vai ser mostrado na tela. São quantos bytes, não, quantos caracteres. Beleza? Então aqui é a mensagem e o tamanho da mensagem. Tá, mas onde é que está isso? Está lá na seção data. Então tá aqui não. Então aqui tem uma parte aqui, né, que é a section.data, né, o segmento de dados, onde você está definindo. Ó. Então aqui você está definindo a mensagem. A mensagem MSG, né, é um nomezinho. Não, isso aqui não é um nome do assembly, não tem nada a ver. É um nome que você está criando, você está batizando. Você está chamando de MSG, essa coisa, está dizendo que é MSG, e está definindo, DB é definindo os bytes que criam essa MSG. Então você está definindo os bytes aqui, ó. Você está definindo que o byte é o H, o E, então você está definindo aqui 14 bytes no total. Isso aqui não dá 14 bytes, né? Não está contando as aspas não, tá? Beleza? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Esse 0xa é aquele 10, que é o próxima linha, né? É o caractere de próxima linha. Beleza? É o /n que você coloca lá. Beleza? Então você está definindo aqui quem é essa variável, é como se fosse o nome de uma variável, tá? O outro nome que você está definindo também aqui, esse len também. Esse len também não é uma coisa do assembly, é um nome que você está definindo. Então você tem esse EQ, tá? Que é meio parecido com define byte, mas não é. Você está dizendo, ó, o len é igual a isso aqui, tá? Aí o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma malandragem que tem no assembly, né? Que ele está dizendo para fazer uma conta. Esse cifrão aqui, eu vou falar agora uma coisa que eu não estou com certeza, já há muito tempo que eu não uso. Bom, o cifrão significa a posição que eu estou aqui. Então eu estou aqui nessa posição de memória, né? Então aqui eu ocupei aqui, ó, aqui eu tenho 14 bytes aqui, né? Então eu estou aqui nessa posição. Então essa posição menos a mensagem, né? Então essa posição aqui menos a mensagem, então a mensagem começa aqui. Então ele consegue descobrir. Então aqui na verdade esse cálculo aqui, ó, ele está descobrindo esse tamanho, né? Então esse cálculo aqui vai te dar os 14 bytes aqui que está ocupando, né? Daqui para você sair daqui para chegar aqui, você teve que andar 14 bytes. É isso, esse é o significado, tá? Mas por que você quer saber os 14 bytes? Bom, primeiro você quer saber quais são os caracteres que você vai colocar. Depois você quer dizer o total de bytes que eu vou colocar, né? Para saber que realmente chegou no fim lá na impressão na tela. Beleza? Bom, aí com essas informações todas já nos seus registradores, aí chama a int80, né? Tá chamando lá a interrupção para acordar o sistema operacional para ele descobrir o que é isso aqui, né, e transformar isso aqui numa chamada ao sistema e executar o que se deseja. Né? O que se deseja é o quê? Escrever na tela essa mensagem aqui. Beleza? Aí depois que isso aí termina, o que vem? Vem aqui, ó, você está botando o 0 aqui do return 0 e está botando 1 no EX para dizer que você quer fazer o sysexit e aí chama de novo. Então aqui você tem duas chamadas ao sistema, né? Uma para imprimir na tela e a outra para sair do sistema. Dois segmentos, um segmento com as instruções e um segmento com os dados. Beleza? Aí aqui a gente vai aqui para direto aqui para baixo, ó. Então aqui de novo passando o assembler, né? O NASM, né? Fazendo a montagem, depois fazendo a linkagem, né? O link edição,
e aqui executando o comando, o programinha que foi escrito aqui, o ponto hello 32, e aqui está a saída hello world. Beleza? E aqui está o strace do hello 32, né? Então está lá o execve, que é o cara que preenche as informações desse arquivo no processo, né? Aqui está o númerozinho do processo, dizendo que ele executou em 32 bits, né? Aí vem aqui a função write, né? Você chamou syswrite, aí está aqui o write, ó. O write sendo executado, esse aqui é o 1 dizendo que é saída padrão, aqui a mensagem e aqui a quantidade de caracteres, né? Então ele retorna aqui o 14, né? Dizendo, ó, imprimir 14 caracteres na tela. Então essa saída aqui é o retorno dele, 14, tá? Aí depois ele emite o exit 0, que está chamando, né? Fazendo a chamada ao sistema para o exit, né? E termina o programa. Beleza? Agora a mesma coisa na linguagem C, né? Então aqui você está fazendo esse include aqui do standard I/O. O que é o standard I/O? Né? É entrada e saída padrão. Você não está usando uma saída padrão? Né? Onde é que está definido que o descritor de arquivos 1, que o FD File Descriptor 1, é uma saída padrão? Tá definido aqui, nesse cabeçalhozinho, nesse ponto H aqui. Beleza? Por isso você está usando, porque você vai usar a saída aqui. Né? Você está usando printf, então você vai usar a saída. Beleza? Então tá aqui, ó, int main, printf, hello, /n, né, que é a próxima linha, e o return 0, que é para terminar o programa. Aí aqui eu faço a compilação, a montagem, a linkagem, tudo junto, né, com o GCC, pá, executo o programa, o hello-c, hello world, e aqui tá o strace do hello c, né? Então o execve, que a gente também tem lá no nosso na versão Linux, assembly, né? Depois essas outras todas aqui, ó, break, map, access, tá tudo mais ou menos parecido, né? Memory map, close, depois tem a parte de threads, né? Depois tem a parte de proteção, aí depois tem a parte de unmap, né? E aqui tá, ó. Aqui nesse momento é quando você fez a printf, né? A printf está aqui, ó. Ela vai virar printf, vai virar o write. Write o quê? Write 1, saída padrão, a mensagem hello world, 14 caracteres, né? Então tá retornando 14, dizendo, ó, deu tudo certo, né? Se desse errado, em vez de sair 14, ia sair -1, por exemplo, um número negativo, né? Ia dizer, igual, deu zebra, não consegui imprimir. Tá? E aí, no final, terminou isso aqui, faz o exit group, pá, e é isso aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Até a próxima.